Olá, eu estou aqui hoje para dizer que tem coisa boa para a gente do estudo de morfologia, hein? Nesse nosso encontro, vamos falar de pontos extremamente importantes, já que morfologia é a cara de qualquer processo seletivo. Eu quero mais do que nunca que você divulgue para os amigos, compartilhe, curta e a gente começa agora. Você é meu convidado, vamos nessa! E esse nosso encontro de hoje gira em torno de um estudo extremamente cobrado pela Baiana de Medicina, que é o estudo ligado à morfologia, ou seja, o estudo das categorias ou classes gramaticais, simplesmente. Nós, a partir de agora, trabalharemos, já que o nosso curso é de revisão, com os pontos mais importantes acerca desse conteúdo. Então, eu separei para vocês aqui uma apresentação acerca do grupo nominal. Esse é um grupo muito especial, porque de todos os grupos ele é o mais extenso, ele apresenta o total de 5 classes e elas não por acaso são todas variáveis. O que é que isso quer dizer? Orbitarão em torno do núcleo, que é o substantivo, 4 classes gramaticais. Quais são elas? Artigo, numeral, adjetivo e pronome. Portanto, a partir de agora, você que vai fazer baiana, você precisa estar familiarizado com algumas palavras, com alguns termos, com algumas especificidades em se tratando do estudo de palavras. Portanto, a partir de agora, você vai guardar que o substantivo, como é uma classe que serve para denominar seres, lugares, sentimentos, atos, todos os substantivos são apelidados de nomes. Daí o título de grupo nominal. O grupo é em homenagem a essa liderança exercida pelo substantivo. Algumas particularidades acerca das demais classes que estabelecem vínculo com esse substantivo e que daqui a bem pouco tempo, no estudo sintático, serão chamados de elementos modificadores do nome. Portanto, olha um spoiler já desse encontro de hoje. Os artigos, os numerais, os pronomes e os adjetivos que estabelecerem vínculo direto, sem nenhum tipo de obstáculo entre eles e o nome, vão atuar como seus modificadores, que chamaremos logo de adjuntos adnominais. Então, observe, eu quero começar falando do artigo. O artigo é uma classe fácil, mas é uma classe que resguarda uma série de particularidades. Por exemplo, desde muito cedo você aprende que os artigos podem ser definidos ou indefinidos. A baiana gosta muito de trabalhar com a nomenclatura de elemento determinante do nome ou elemento generalizador do nome. Então, os determinantes do nome são aqueles elementos que particularizam, que especificam esse substantivo. São os artigos definidos. O, a, os, as. Já os elementos de generalização são os artigos que ampliam a ideia, que generalizam a ideia, são os indefinidos. Uma, uns, umas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você um fenômeno preciosíssimo em língua portuguesa, intitulado processo de substantivação, que em muito depende dessa relevância da classe dos artigos. Temos uma outra classe que é chamada de numeral. Os numerais têm uma recorrência pequena na prova da baiana, mas nesse momento revisional de preparação para esse processo seletivo, eu não posso deixar de pontuar que numerais, independentemente de suas classificações ordinais, cardinais, multiplicativos ou fracionários, todos eles são conhecidos como elementos quantificadores exatos, ou seja, todo numeral só e somente só é capaz de estabelecer vínculo com o substantivo. Agora, especial atenção a essas duas próximas classes que vão ser apresentadas agora. Uma delas é chamada de adjetivo. O adjetivo
é capaz de admitir as mesmas variações que o substantivo. Então, o substantivo e o adjetivo variam em gênero, em número e em grau. Especial atenção para essa classe dos adjetivos, porque é uma classe conhecida como função caracterizadora ou função qualificadora do substantivo ou até qualificadora de um tipo de pronome chamado de pronome substantivo. Jame, esse pronome substantivo, ele é chamado desse jeito por quê? Porque ele, para evitar a repetição de um nome já citado, ele aparece como substituto desse nome. Por exemplo, Juliana acordou cedo, pois ela fará um exame. O elemento ela substituiu Juliana, então esse ela é chamado de pronome substantivo. Então, especial atenção para a classe dos pronomes que eu acabei de mencionar. Os pronomes, de maneira geral, podem atuar como acompanhantes do nome, antecedendo-o, ou então esses pronomes podem atuar como substitutos do nome, atuando, portanto, como pronomes substantivos. Então, nessa minha primeira tela, eu apresento uma visão geral acerca do grupo nominal e, a partir de agora, eu quero muito que você perceba os nossos próximos passos. Eu trago nessa tela o especialíssimo processo que a baiana de medicina não gosta. A baiana de medicina ama esse processo chamado de substantivação. Daqui a alguns encontros, nós denominaremos esse processo de derivação imprópria, que é a capacidade que qualquer palavra dentro do discurso tem, quando antecedida de um artigo, de tornar-se substantivo, tornar-se simplesmente uma palavra substantivada. Percebam vocês nesse trecho de uma canção do compositor Peninha. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois, eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. É uma composição que você conhece, que é interpretada por vários artistas, inclusive por um baiano, nascido em Santo Amaro, que é o querido Caetano Veloso. Então, nessa composição, as palavras antes, agora, depois, que daqui a pouquinho vão ser chamadas de advérbios, especificamente de tempo, mas nesse contexto, por conta de essas palavras estarem precedidas de artigos, elas passam por esse fenômeno conhecido como processo de substantivação ou simplesmente derivação regressiva. Então, o antes, o agora, o depois, esses três vocábulos antecedidos por artigos, eles se tornam palavras substantivadas ou simplesmente nomes. Você que é MED, você não pode deixar de fazer as suas anotações aí com responsabilidade. Vamos nessa? O nosso próximo passo gira em torno da relevância, da sutileza com que a baiana aborda essa classe tão relevante, tão interessante e tão utilitária no nosso dia a dia, que é a classe dos pronomes. Percebam vocês que essas duas palavrinhas, anafóricos, catafóricos, são vocábulos, são denominações que a baiana utiliza com muita recorrência. Então, como nós estamos num curso revisional, vale a pena você fazer uma associação imediata por meio de letras iguais. Então, o que é um pronome anafórico? É o pronome que resgata, que retoma um nome que já foi mencionado, evitando a sua redundância. Então, a de anafórico me remete ao a de anterior. Veja o exemplo. Comprei revistas e levei-as
para casa. Perceba que seria altamente redundante dizer comprei revistas e levei revistas para casa. O que é que eu, como autora desse exemplo, pude fazer, pude utilizar? Eu mencionei o substantivo revistas e, em seguida, eu fiz uso de um pronome oblíquo as, que se comporta como um pronome de resgate do substantivo já citado. Daí a sua classificação de pronome anafórico. Já no meu exemplo de número 2, eu vou fazer uso de um recurso catafórico. C de catafórico nos remete a C de consequente, ou seja, agora a referencialidade feita pelo pronome é de um termo que ainda vai ser citado na declaração. Veja o segundo exemplo. Reencontrei estas alunas, Marta e Luísa. Perceba que se eu digo que são estas alunas, eu ainda vou apresentar quais são essas alunas. Daí a utilização do pronome demonstrativo estas, que antecipa a referência que ainda vai ser apresentada. Então, para você que está se preparando para essa prova da Baiana, mais do que nunca, familiarize-se com essas palavras: anafórico, anterior, catafórico, consequente. Depois dessas dicas sobre os pronomes, eu quero chamar especial atenção para a classe com a função caracterizadora ou simplesmente a classe com função qualificadora, que é o famoso adjetivo. Então, eu estou intitulando esse slide Adjetivos e suas facetas. Por quê? Porque se eu pego um card com uma declaração como essa, persista, se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Percebam que nessa construção, nesse card, que é de ajuda, que é de incentivo, que é de estímulo, apareceu o adjetivo fácil. Mas como eu mencionei agora há pouco, os adjetivos, eles não apenas fazem referência a nomes, eles também podem fazer referências a pronomes substantivos. Foi exatamente o que apareceu nesse exemplo. A palavra fácil estabelece vínculo com o pronome tudo, que é classificado como indefinido. Então, o adjetivo fácil teve a faceta, teve a particularidade de, nesse contexto, estabelecer vínculo com o pronome indefinido. Vale destacar para todos vocês que o adjetivo, mais para o finalzinho dessa videoaula, ele vai se ramificar em duas estruturas chamadas de locução adjetiva e oração adjetiva. Cenas dos próximos capítulos, pode aguardar por aí. Eu trago aqui um outro slide que me interessa sobremaneira, porque eu trago uma declaração em sua totalidade, já dando uma espécie de spoiler acerca do grupo verbal que será abordado daqui a pouquinho. Então, observem primeiro a declaração como um todo. Os meus 2 irmãos pequenos chegaram aqui. Logo, logo, em sintaxe, você vai recorrer ao verbo para buscar o sujeito. Ó. Quem é que chegaram aqui? Os meus 2 irmãos pequenos. Então, o fragmento destacado como grupo nominal tem como centro das atenções irmãos, que é o próprio nome, que é o substantivo, mas não são irmãos quaisquer. São os meus 2 pequenos. Percebam que nessa representação eu tenho aí elementos que mantêm vínculo com esse nome, modificando o seu sentido. Então, os é um artigo definido, meus é um pronome possessivo, 2 é um quantificador exato, numeral, e pequenos é o próprio adjetivo.
Percebam que o grupo nominal, ele vai ser daqui a pouquinho apresentado como formador de uma estrutura muito menor que o grupo nominal, porque o grupo verbal terá apenas 2 classes gramaticais. Eis o momento, pessoal, de considerações. Nesse nosso encontro, você não pode deixar de anotar. Primeiro, a baiana gosta de trabalhar com a palavra quantidade. Isso mesmo, a ideia de quantidade pode aparecer de 2 formas. Quando essa quantidade for exata, indicar precisão, é porque essa noção de exatidão é exclusiva dos numerais. Jami, e quando a baiana traz aquelas construções do tipo, o vocábulo X quantifica de maneira indefinida o substantivo a que ele se refere. Atenção, você, meu aluno da MED, quantificadores inexatos, generalizados, indefinidos, são chamados de pronomes indefinidos. Nós teremos a parte prática quanto a esse estudo na nossa aula ao vivo, pode esperar. Consideração número 2. A baiana gosta muito, principalmente em questões de textos não informativos, que são conhecidos como textos literários. Não perca de vista que o texto literário, ele carrega na sua construção toda uma linguagem voltada para o universo da criatividade, da inovação, da conotação. Então, lembre-se de que o adjetivo, quando varia em grau, ou seja, sair do grau normal, passar para o grau aumentativo ou para o grau diminutivo, esse adjetivo sempre trará o que nós entendemos como efeito de sentido no texto, no discurso como um todo. Portanto, se uma questão da baiana apresentar o adjetivo lindinho, bonitinho, gostosão, percebam que essa flexão de grau pode gerar, a depender do contexto, um caráter valorativo, irônico, afetivo, sarcástico, ridicularizante e assim por diante. Nossa terceira consideração importante: os pronomes podem atuar de fato, como eu expliquei agora há pouco, de maneira anafórica ou de maneira catafórica. Então, não percam de vista essas considerações acerca do importante grupo nominal. Vamos agora ter contato com o nosso segundo grupo, formado por 2 classes gramaticais apenas. É o famoso grupo verbal. Eu quero começar chamando a atenção de vocês para o conceito de verbo. O verbo é uma classe variável, são 5 possíveis variações. Os verbos, em geral, admitem as flexões em pessoa, número, tempo, modo e voz. E a depender do contexto, o verbo pode indicar ação, que são os verbos significativos ou nocionais. Existem os verbos de estado, que são chamados familiarmente, informalmente, de verbos de ligação. E existem, embora num grupo muito pequeno, aqueles que indicam fenômenos da natureza, podendo estar no sentido denotativo ou no sentido conotativo. Aí você que está me assistindo, certamente perguntaria, Jami, qualquer verbo atua como núcleo? A minha resposta é não. Os únicos verbos que atuam como núcleos são os verbos de ação e os verbos que assumem o papel de fenômenos da natureza. Por quê? Porque o verbo de ligação, ele se comporta como elemento coesivo, como elemento de articulação entre 2 funções sintáticas que em breve nós chamaremos de sujeito
e predicativo do sujeito. Então, observem aí no meu quadrinho rosa que o verbo só é núcleo quando ele assume o papel de ação ou o papel de fenômeno da natureza. Só que nós não chamaríamos de grupo se o verbo viesse sozinho. Não teria sentido, concordam? Então, vai ficar ao lado desse verbo uma classe que a baiana adora e que é intitulada de advérbio. Jami, o advérbio é aquela classe que aparece próxima ao verbo, e eu vou te dizer que na maioria das vezes sim, mas estar próximo não necessariamente significa estar junto. Então, o que é que você precisa saber sobre essa classe conhecida como advérbio? O advérbio é a primeira classe que se comporta de maneira invariável. Ou seja, em linhas gerais, os advérbios não alteram a sua estrutura, não alteram a sua forma. E outro detalhe importantíssimo sobre o advérbio: ele sempre estará atrelado ao que nós chamamos de valor circunstancial. O que é esse valor circunstancial? São todas as noções que dentro do texto podem ser apresentadas com as ideias de tempo, modo, lugar, causa, negação, afirmação, condição, finalidade, incerteza e tantas outras. Então guarde, os advérbios são invariáveis e são elementos circunstanciais. Então eu apresento aqui para vocês o primeiro exemplo. As crianças não estavam aqui. Percebam que o primeiro pedaço é formado pelo grupo nominal, crianças substantivo, antecedido de um artigo definido, e a segunda parte da declaração é que é formada por grupo verbal. Nós temos como centro de atenção o verbo estar, que nesse contexto indica a ação de permanecer em algum lugar. Então, esse verbo estar atua como verbo significativo ou de ação, mas observem que eu apresentei propositadamente uma palavra que indica negação e uma outra palavra que indica lugar. Isso quer dizer que os vocábulos não e aqui estabelecem vínculo com o verbo de ação e indicam, respectivamente, as circunstâncias de negação e de lugar. Percebam vocês que esse é um exemplo que traz a conduta geral do advérbio, já que ele é capaz de estabelecer vínculo com o verbo em muitos casos. Só que como eu estou te preparando para uma vaga no curso de medicina, que é o curso mais concorrido do país, eu preciso chamar a sua atenção para a maior cobrança da baiana, que é quanto ao comportamento do advérbio e as suas demais referências. Então, atenção! Os advérbios podem, além de estabelecerem vínculos com o verbo, eles também podem estabelecer vínculos com adjetivo e até com outros advérbios. Ou seja, a capacidade de alcance do advérbio é bem significativa. O advérbio pode manter vínculo com verbo, com adjetivo. Fazendo um comentário, a baiana adora essa referência do advérbio estabelecendo vínculo com o adjetivo e até a possibilidade do advérbio de estabelecer vínculo com outro advérbio. Observem os meus exemplos. Saímos muito cedo. Percebam que saímos, a forma verbal indica ação, e se eu digo que saímos cedo, é porque cedo mantém vínculo com o verbo, é um advérbio de tempo. Mas se eu digo que nós saímos muito cedo, esse muito estabelece vínculo com o advérbio cedo, se comportando também como um advérbio, só que agora marcador de intensidade. Observe o meu exemplo 2, a situação parecia bastante complicada.
Situação é uma palavra precedida de artigo, portanto, situação é substantivo. Complicada caracterizou situação, então é um adjetivo. Mas nós temos aí o verbo parecer. Observe que esse verbo parecer é um elemento coesivo. Esse verbo parecer é um verbo de ligação. Verbos de ligação tradicionalmente não são modificados por advérbios. Guarde isso que é importante. Verbos de ligação, como o próprio nome diz, eles vão ligar atributos a substantivos. Então, percebam com cuidado esse meu segundo exemplo. Complicada caracterizou situação, então complicada é um adjetivo. Mas a palavra bastante, ela não mantém vínculo com situação e também não mantém vínculo com o verbo de ligação. Bastante está intensificando a característica complicada. Portanto, bastante se comporta como um advérbio intensificador. Jami, será que eu poderia, para ganhar tempo na questão, pluralizar as duas sentenças e perceber que os advérbios se mantêm inalterados? Pode ficar à vontade de fazer isso, sim, porque esse mecanismo é seguro. Primeiro exemplo já está no plural. Saímos muito cedo. Percebam que o verbo variou, mas os dois advérbios se mantiveram inalterados. No meu exemplo de baixo, se eu pluralizar, as situações pareciam bastante complicadas. Percebam que bastante, por ser um advérbio de intensidade, se mantém invariável. Então, importantíssima essa minha consideração. E para a gente fechar, eu vou trazer aqui orientações gerais. A Baiana de Medicina gosta muito de apresentar desdobramentos do adjetivo e desdobramentos do advérbio. Daí a minha necessidade para a gente concluir esse encontro de número 3, esclarecer para você a diferença entre locução e oração. Toda locução, meus amores, é sempre um termo introduzido por preposição. Portanto, elas podem se comportar como locução adjetiva, função caracterizadora, ou como uma locução adverbial, valor circunstancial. Percebam os meus exemplos. Livro de física. Se livro é substantivo, o termo de física está caracterizando o livro, por isso é uma locução adjetiva. Chegou ao curso. O termo ao curso estabeleceu vínculo com o verbo e nos dá uma ideia de lugar, então nós temos uma locução adverbial de lugar. Já a concepção de oração, toda oração é sempre uma estrutura que contém obrigatoriamente na sua organização um verbo. Isso quer dizer que orações também podem atuar como ramificações do adjetivo e do advérbio, sendo chamadas de subordinadas. Esse é um conteúdo que a gente vai acessar posteriormente. Então, o que é uma oração adjetiva? É aquela estrutura que contém verbo, mas ela vai estabelecer vínculo com nomes ou com pronomes, caracterizando-os. Veja, livro que custa caro, não é um livro qualquer. Não é apenas um livro de física, é um livro de física que custa caro. Essa estrutura que custa caro, que é oracional, estabelece vínculo com o livro caracterizando-o. Por isso ela é chamada de oração adjetiva. Já a oração adverbial tem que ter valor circunstancial. Veja o meu exemplo. Chegou quando o irmão saiu. Eu tenho aí um período formado por duas orações. A primeira oração é formada pelo verbo chegar e a segunda oração é formada pelo verbo sair. Percebam que se eu digo chegou,
quando o irmão saiu, a oração inteira, quando o irmão saiu, traz uma marcação de temporalidade. Portanto, toda essa oração estabelece vínculo com o verbo da oração anterior. Por isso, essa oração é chamada de adverbial temporal. Vocês que estão me assistindo nesse momento devem estar se perguntando, Jame, mas o grupo nominal e o grupo verbal são suficientes para a prova da baiana? O terceiro grupo é chamado de grupo de conectivos e nós teremos uma semana para tratarmos de todos esses elementos de coesão tão importantes e tão cobrados na turma da baiana, na prova da baiana. Tá certo? Fica aqui o meu beijo, desejo a todos uma ótima semana e até o nosso encontro ao vivo. Nos veremos daqui a pouquinho. Tchau, tchau.